Olá a todos, eu sou o enfermeiro Márcio Araújo. Sejam todos muito bem-vindos a esse treinamento, essa aula sobre eletrocardiograma. Este que complementará a clínica do seu paciente. Lembrando a todos que a clínica é soberana. Para que nós possamos iniciar, antes mesmo de olhar para um eletro e ver o que está acontecendo nesse eletro, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para este ponto. Ponto este que nos chama a atenção para a calibração do eletro. É aqui, que nós vamos observar a calibração do eletro. Que, no caso, ela tem que estar com a calibração, a sua velocidade de 25 milímetros por segundo e com uma voltagem, uma amplitude de 10 milímetros por milivolts. Bem, aqui nós estamos vendo um eletro de 12 derivações, tá? Um eletro de 12 derivações, portanto, ele nos dá aqui 25 milímetros por segundo e a voltagem 10 milímetros por segundo. Porém, alguns eletros, eles não te dão inscrito isso daqui, Essa parte aqui, ele só fala que a velocidade do elétron está sendo numa velocidade de 25 milímetros por segundo. Porém, eu preciso saber a calibração de voltagem. Não tem importância, gente. O que eu tenho que fazer é procurar isto aqui, Isto aqui é o que eu tenho que procurar. Eu tenho que ver este quadrado, que aí pode estar completo ou não, como aqui está pela metade, mas não importa também o final. O que eu preciso ver aqui, a cada eletro, antes de interpretá-lo, é ver a sua calibração, que tem que ser 10 milímetros por milivolts. O que quer dizer isso? Que aqui nessa linha deste ponto até este ponto, eu preciso ter 10 milímetros, ou seja, 10 quadradinhos. Lembrando que um quadradinho tem o mesmo tamanho de 1 milímetro. Ok, gente? Então, antes de ver, quero ver derivação X, Y, Z, quero saber se tem infarto, bloqueio, eu preciso saber se a minha calibração está normal. Por quê? Se minha calibração não estiver normal, eu vou estar interpretando esse eletro de forma totalmente errada do seu normal. Outra coisa importante que eu preciso sempre lembrar, que a atividade elétrica é uma só, vista por vários ângulos diferentes, que são as minhas derivações, tá bom? Vista por vários ângulos diferentes, olhos elétricos são as minhas derivações. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, pegando daqui até aqui, eu tenho uma mesma atividade elétrica, porém visto de ângulos de olhos diferentes. Derivação D1, D2 e derivação D3. Márcio, repetiu aqui. É porque esta daqui, está sendo uma derivação que foi escolhida, e aí tem alguns métodos para a gente determinar qual é a derivação que eu vou escolher para ser a minha derivação longa. Aqui, no caso, foi escolhida a derivação D2. Mas isso não é aleatório, isso tem um propósito, tá? Da mesma forma como aqui, é a mesma atividade. Aqui é a despolarização atrial, despolarização ventricular, e aqui é a repolarização ventricular. Isto acontece ao mesmo tempo, só que está sendo visto por olhos diferentes. A mesma coisa, despolarização atrial, despolarização ventricular e repolarização ventricular. Só que aqui vendo de outra derivação, D2. A mesma coisa aqui em D3 e aqui repetindo D2. Da mesma forma, o que acontece aqui, Só que agora eu estou olhando da derivação AVR, AVL e AVF. E aqui pegou também D2, porque ela está sendo uma derivação longa. Ou seja, eu não interrompo ela
para mudar para uma outra derivação. Eu não interrompo para mudar para ter outra derivação. Eu pego ela totalmente, tá bom? Da mesma forma aqui, nós temos 4 derivações sendo vistas ao mesmo momento. Por isso que elas se tornam diferentes, porque é a mesma atividade, porém vista por ângulo diferente. Da mesma forma aqui. Então, isso daqui é uma mesma atividade sendo visto por ângulos diferentes. Ok, gente? Nós não podemos esquecer isso na hora que nós vamos visualizar o nosso elétron, tá bom? Ok, para você interpretar um elétron, todas as literaturas que eu li, ela te dava como eu vou falar, um trajeto, uma sequência para você seguir. Cada literatura que eu li tinha uma sequência diferente. Isso não tem importância, porque quando você começar a praticar, você vai ver a sua melhor forma para dar sequência à impressão, à leitura de um eletrocardiograma, tá bom? Isso não tem importância. O que eu preciso ter em mente é que eu tenho que olhar meu elétron todo, olhar todas as minhas derivações, tá bom? Eu vou falar a minha sequência de ver o elétron, porém, cada um vai ter a sua no futuro, ou não, eu gostei, eu quero utilizar essa. Não tem importância, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber quando eu olho o elétron, como está a frequência cardíaca. E para verificar a frequência cardíaca, eu preciso saber de uma coisa. Porque existem 4 métodos para se verificar a frequência cardíaca. 2 são para ritmos que estão regulares e 2 são para ritmos que estão irregulares. Então eu preciso, antes de mais nada, saber se o meu ritmo está regular ou irregular. Como que eu vou fazer isso? Bem, existe uma forma para a gente saber, que é o seguinte. Eu pego aqui uma linha nesta derivação, pode ser em qualquer outra. Eu preciso saber se está regular ou não. E aí o que eu faço? Ó, eu faço uma linha. E aí, ó, olha o que eu vou fazer. Em cada onda R, porque eu tenho que separar meu intervalo RR, eu faço um traço. E aí, o que eu tenho que fazer? Para eu determinar se está regular ou irregular, o meu intervalo RR, o que é isso? O espaço entre uma onda R até outra onda R. Este é o meu intervalo RR. Eu preciso saber se ele está igual aos outros que vem depois ou que estão antes, não importa. Eu só preciso saber se eles têm o mesmo tamanho. Lembrando que tem algumas controvérsias em determinadas literaturas que esta alteração, este tamanho, ele pode variar de 0,6 segundos ou 60 milissegundos a 0,08 segundos ou 80 milissegundos, tá? O que seria isso falando em quadradinhos? 1 quadradinho e meio ou 2 quadradinhos. Esta variação é considerada de normal. Como é que eu vou saber se tem? Eu preciso contar os números de quadradinhos que estão entre o meu intervalo RR. E aí sim eu vou comparar com os outros. Ok, gente? E aí eu vou comparar. E aí sim eu posso dizer se está regular ou não. Lembrando dessa variação de 60 milissegundos a 80 milissegundos. Ou seja, 1 quadradinho e meio a 2 quadradinhos. Eu posso ter a variação de maior ou menor entre um e outro intervalo RR. Tá? Márcio,
Como eu poderia fazer isso na prática? Bem, eu faço o seguinte, praticamente isso. O que eu faço? Eu pego uma folha de papel em branco, um pedaço, um rascunho, não importa. Eu coloco em cima de 4 ou 5 complexos ventriculares, aqui no caso da onda R, pego a minha caneta e marco. Pego a minha caneta e marco. E aí, lógico, como eu estou fazendo agora, não vai ter como eu puxar isso para cá. Mas o que eu faço? Eu pego este papel. Que eu contei. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que o mínimo tem que ser 3. Tá? O mínimo tem que ser 3. Eu posso botar 6, 7, não importa. Mas o mínimo 3. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar este papel. Eu vou pegar esse primeiro traço. E aí vamos supor que eu botei o primeiro traço aqui. Vou escorregar o papel para o lado. Ao escorregar o papel para o lado, o que tem que acontecer? Este ponto agora está aqui. Todos os outros pontos subsequentes, eles terão que calhar em cima das ondas R subsequentes. E isso na prática é muito rápido de se fazer e que me diz, não, este ritmo está regular. Então vamos partir agora para a etapa que é avaliar a frequência cardíaca. Como que eu vou fazer isso? É muito fácil. Eu vou pegar 1.500 e vou dividir pelo número de quadradinhos que estão dentro do meu intervalo RR. Então, eu vou pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos que estão dentro do meu intervalo RR. Vocês podem estar perguntando, da onde saiu esse tal de 1.500? Isso é fácil. Sabe por quê? Nós vimos a calibração normal, não vimos? Que tinha que ser de 25 milímetros por segundo. Então, a cada segundo, eu tenho que ter 25 milímetros. E aí eu vou multiplicar este valor, esse valor por quanto? Bem, se é 25 milímetros por segundo, a frequência cardíaca, a gente avalia a frequência cardíaca por minuto, não é? BPM, batimentos por minuto. 1 minuto são quantos segundos? 1 minuto são 60 segundos. Então eu vou vir aqui e vou multiplicar por 60. Então 25 vezes 60 é igual a 1.500. 25 vezes 60 é igual a 1.500. Ah, então tem uma lógica. Daí é que surge o 1.500. Tem outra fórmula também para a gente poder achar o 1.500, mas vamos ficar só nesta aqui que nós já sabemos da onde que saiu esse 1.500. E era o que a gente queria saber. Eu não entendia que sempre quando alguém falava que ia ver a frequência cardíaca, ele achava o número de 1.500. Eu não entendia de onde saía esse 1.500. Bem, agora eu já sei da onde sai esse 1.500. Então eu vou fazer o seguinte agora. Vou pegar 1.500 e vou dividir pelo número de quadradinhos. Então eu vou pegar 1.500 e dividir aqui, ó, um quadrado. Oh, peraí, tem a cada um quadrado grande tem 5 quadradinhos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, um quadrado grande. Então, ó, 5 nesse quadrado grande, mais 5 neste quadrado grande, então são 10, mais 5 nesse quadrado grande, então são 15. Opa, peraí, 16, 17 quadradinhos. Então, se eu pegar
1.500 e dividir por 17, a minha frequência cardíaca agora ela será de 88 batimentos por minuto. Então eu já sei a minha frequência cardíaca, que são 88 batimentos por minuto. Ok, gente? Então, nós já vimos a frequência cardíaca, nós já vimos que o nosso ritmo está regular, e agora nós vamos ver, seguindo a sequência, o eixo cardíaco. Nós utilizamos o método que só utiliza o plano frontal. Qual é o plano frontal? O plano frontal é aquele que tem essas derivações: D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, tá? Este daqui é o meu plano frontal. Já aqui do outro lado, este plano aqui é chamado de plano horizontal. E o plano horizontal ele consiste da derivação V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Porém, para que nós possamos achar o eixo cardíaco, nós vamos utilizar o plano frontal, tá? Então, nós não precisamos do plano horizontal. Isso nos ajuda na nossa prática, porque eu vou aqui eliminar o meu plano horizontal e ficarei apenas com o meu plano frontal. Márcio, por que você colocou essa página aqui? Porque quando eu iniciava, para achar o eixo cardíaco, eu precisava disso, ó. Eu não fazia de cabeça. Porém, com a prática, e isto eu garanto a vocês, que com a prática, vocês também não mais precisarão usar isso. Porque com a prática de vocês, vocês conseguirão achar o eixo cardíaco médio sem a utilização deste sistema hexagonal. Pô, Márcio, que nome é esse? Sistema hexagonal. Este nome é porque ele é formado pelas 6 derivações dentro do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, tá? Então, o meu sistema hexagonal é que vai me ajudar a achar o meu eixo cardíaco médio, tá bom, gente? Uma rápida revisãozinha aqui nesta derivação, nesse vetor, é que o vetor ele sempre sai de algum lugar. E aonde ele sai é chamado de origem. Aqui, então, é a origem deste meu vetor. Bem, a origem sempre vai ser negativa. A origem sempre vai ser negativa. Se saiu daqui, ela vai para algum lugar. Para onde ela vai, essa derivação, este vetor, é chamado de destino, ou seja, a ponta da flecha é chamada de destino. E o destino sempre será positivo. Então, este lado da flecha, essa ponta da flecha, sempre onde tem a ponta da flecha, é o destino, que será sempre positivo. Então, vendo essa derivação aqui, que é a derivação D1, aqui é onde está a derivação D1, o lado positivo. Eu preciso falar que é o lado positivo de D1? Não, porque só em ver a ponta da flecha, eu já sei que é o destino, ou seja, aqui é a porção
positiva de D1. Se aqui na ponta da flecha é a porção positiva, logo aqui na sua origem é a porção negativa de D1. E aí sim, quando eu quiser falar deste ponto aqui, desta área, eu tenho que falar porção negativa de D1, dependendo da sua derivação, tá bom? Então vamos lá. Vamos achar o eixo médio cardíaco. Para isso nós temos que deangular. Deangular, gente, nada mais é do que a prática de achar o eixo cardíaco, a deangulação. Deangular, nada mais é do que a prática para se achar o eixo cardíaco. Para que possamos achar o eixo cardíaco, a primeira etapa da deangulação é achar o quadrante de base. E o quadrante de base, ele é determinado a partir de duas derivações. Que derivações são essas? Bem, a primeira derivação é a derivação D1. Então, a primeira coisa para deangular, eu tenho que olhar para a minha derivação D1. Márcio, por que eu vou olhar para D1? Porque eu preciso saber se D1 está positivo ou se D1 está negativo. Como é que eu faço isso? Faço olhando no elétron. Não é o elétron que a gente está na mão? Então, eu vou pegar o meu elétron, vou olhar para a minha derivação D1, e aqui, ó, o meu complexo, a gente está falando de complexo ventricular, o meu complexo ventricular, ele está com a sua maior porção acima da linha de base, ou seja, ele está mais positivo. Ele está mais positivo. Então, se ele está mais positivo, ou seja, D1 está positivo, então D1 vai estar para aqui a perpendicular de D1, que é a derivação AVF. Se D1 está positivo aqui, então vai ser para a esquerda de AVF. Então vamos marcar isso para a gente sinalizar. Vamos sinalizar que D1 está positivo, então nós vamos marcar D1 positivo, ou seja, para a esquerda de AVF. Ótimo, já vi a minha primeira derivação. A minha segunda derivação que eu tenho que olhar para formar o meu quadrante de base, é a minha derivação AVF. É a derivação AVF. Eu preciso saber se a AVF está mais positivo ou mais negativo. Se ele está para baixo, que a sua perpendicular é D1, ou seja, para baixo de D1, e aqui eu vejo a flechinha, a ponta da flecha, que é sempre o destino positivo, de AVF está para baixo, ou se está para cima de D1, ou seja, negativo. Bem, olhando para o elétron, a gente está trabalhando com o elétron, olhando para o elétron, eu consigo visualizar que predominantemente a AVF está positivo. Se eu estou vendo que no elétron que a AVF está positivo, no meu sistema hexagonal, a AVF terá que estar para baixo da linha de D1, porque não é aqui que a AVF está, a derivação AVF não é essa? E esta porção para baixo da linha de D1 não é a porção onde está a flechinha, ou seja, o destino, que é sempre positivo? Então, se está positivo, está para baixo da linha de D1, certo? E a partir desta visualização das duas derivações, eu consigo determinar o meu eixo cardíaco. Porque se D1 está positivo, ele está em 0 graus. E se
A VF está positivo, ele está para 90 graus. Então, pegando a interseção de D1 positivo e AVF positivo, a minha interseção levou esse quadrante. Então, o meu quadrante de base, ele é de 0 a 90 graus. Pronto, a primeira etapa da deangulação eu já acabei. Márcio, acabou a deangulação? Não, nós só vimos a primeira etapa, que é achar o quadrante de base. O que nós temos que fazer é deixar, no mínimo, uma variação de 30 em 30 graus. Ou seja, minha variação é de 0 a 30, de 30 a 60 ou de 60 a 90. Eu tenho que deixar, no mínimo, com uma variação de 30 graus. Bem, como que nós vamos fazer isso? Muito simples. Eu vou, primeiramente, determinar quais são as duas derivações que estão dentro do meu quadrante de base. E olhando para o meu quadrante de base, eu já consigo determinar que dentro do meu quadrante de base, eu tenho a derivação D2. Aqui dentro do meu quadrante, eu tenho a derivação D2. Márcio, é D2 que eu vou olhar no elétron então, não é? Não, eu não preciso olhar D2 no elétron. Ela não está dentro do meu quadrante, de 0 a 90? Se ela está dentro do meu quadrante, e eu sei que aqui é a ponta da flecha, que é o destino, que é sempre positivo, eu sei que aqui D2 é positivo. Esta daqui é a porção positiva de D2. Então, não preciso olhar no elétron. Porque, eu quero confirmar. Eu vou olhar no elétron. Eu vou confirmar que D2 está positivo. Porque dentro do meu quadrante, D2, a derivação D2, está positivo. Da mesma forma, eu não preciso ver a minha outra derivação. Qual é a outra derivação que está dentro do meu quadrante? É a derivação AVR. Eu não preciso olhar. Porém, quando eu for falar que ela está aqui dentro desse quadrante aqui, ó, uma coisa importante de eu falar antes de pronunciar o nome da derivação AVR. Eu tenho que sinalizar que é a sua porção negativa. Então, dentro desse quadrante de 0 a 90, é a porção negativa de AVR, tá? Preciso olhar no elétron para confirmar alguma coisa? Para dizer onde está meu cardíaco? Não, porque não é a derivação que está dentro do meu quadrante. E eu também não preciso olhar para a derivação, porque eu já sei que a AVR, como aqui é a porção negativa, a AVR certamente vai estar negativo. Ok, gente? A AVR vai estar negativo. Então, eu não preciso olhar as derivações que estão dentro do meu quadrante de base. O que eu tenho que fazer então, Márcio? Você falou que o quadrante está de 0 a 90, mas eu tenho que diminuir por uma variação de 30 em 30 graus. É simples. Eu vou pegar cada derivação e o que eu vou fazer agora não é olhar a derivação que está dentro do quadrante. Eu vou olhar a sua perpendicular. E notem que a perpendicular de D2 é a derivação AVL. É a AVL que eu vou ter que olhar no elétron. Márcio, por que você vai precisar olhar a AVL, não a derivação que está dentro do quadrante? Porque eu preciso
determinar se o meu eixo cardíaco, a partir daqui da derivação, D2, eu vou olhar a sua perpendicular para saber se o meu eixo está para cima ou para a esquerda, olhando a derivação AVL, ou se ele está para baixo ou para a direita. E eu só consigo determinar isso olhando a perpendicular da derivação que está dentro do meu quadrante, ok? Então vamos lá. Não tem que olhar a perpendicular no elétron? A perpendicular de D2 é a VL. Então eu vou olhar para a VL. E quando eu olho para a derivação AVL, eu vejo que a AVL está predominantemente negativo. A AVL está predominantemente negativo. E aí, eu posso dizer que o meu eixo cardíaco está de D2 para cima? Não, aqui não é a ponta da flecha, então aqui seria positivo. Ou seja, a VL está negativa para baixo, para a direita de D2. Ok, gente? Então, Márcio, aqui, por um acaso, nesse elétron, eu já tenho uma variação de 30 graus, quer ver? Porque o meu eixo cardíaco agora, ele está de 60 a 90 graus. O meu eixo cardíaco está de 60 a 90 graus. Márcio, e aí, o que eu faço? Bem, neste caso específico, eu não preciso fazer nada. Diminuir a minha porcentagem, a minha margem para 30 graus. Ou seja, o meu eixo cardíaco está de 60 a 90 graus. Este é o meu eixo cardíaco. Finalizado essa parte de deangulação, de achar, de determinar o eixo cardíaco, agora nós vamos passar para a fase de sobrecarga. E aí, quando a gente fala de sobrecarga, nós estamos falando de crescimento, e crescimento é referente aos átrios, porque átrios crescem, então pode ser um crescimento atrial direito, um crescimento atrial esquerdo, ou até mesmo um crescimento biatrial. E na sobrecarga a gente vai pensar também em hipertrofias. E quando a gente fala de hipertrofias, nós estamos falando dos ventrículos, tá? E aí, da mesma forma, ventrículo direito, ventrículo esquerdo ou hipertrofia biventricular, ok? Então, nós vamos olhar no elétron as alterações referente aos crescimentos atriais e as hipertrofias ventriculares, ok? Não vamos nos aprofundar muito referente a cada caso. Vamos ver só se tem crescimentos atriais. Bem, crescimento atrial direito, o que ele faz? Ele aumenta a amplitude da minha onda P, que tem que estar maior que 2,5 milímetros, tá? Ou seja, 2,5 quadradinhos. Então, não é isso que eu tenho um quadradinho e um pouquinho nas minhas ondas P. Ok, isso para crescimento atrial direito. Para crescimento atrial esquerdo, vai alterar a duração da minha onda P, que tem que estar maior que 3 quadradinhos. Não é o que a gente vê aqui, tá? Além disso, tem uma outra situação, que é olhando aqui para a onda P, na derivação V1, uma situação que chamaria atenção, que nós vamos ver nos próximos elétrons, que chamaria atenção para crescimento atrial esquerdo, que também nós não temos. Então, eu não tenho nenhum tipo de crescimento atrial, tá? Bem, não tenho crescimento atrial, agora eu vou procurar hipertrofia. Olhando para a hipertrofia ventricular esquerda,
eu utilizo o método de Holmeister, e quando tiver um traçado referente à hipertrofia, nós vamos detalhar cada índice, cada critério separadamente. Eu olho aqui, o primeiro critério do índice de Holmeister seria o quê? Amplitude aumentada. Ih, Márcio, aqui, ó, se a gente pegar aqui, e tem 1, 2, 3, 4 quadrados grandes que dão 20 milímetros, mais um pouquinho, 22. E aqui a onda S de V2 também tem mais 2 e já daria 30. Bem, referente a esse critério de amplitude, está positivo. Então, esse primeiro critério está positivo. O segundo critério seria referente ao que nós chamamos de padrão strain, tá? Padrão strain. O que nós não temos nesse traçado. A gente está falando de hipertrofia ventricular esquerda que nós estamos procurando, então nós temos que olhar em derivações esquerdas, tá? Nós não temos padrão strain, tá? Então, o segundo critério, negativo. Terceiro critério, que é o índice de moles. O índice de moles é aquela alteração que eu falei que nós íamos procurar na onda P, que nós já falamos que não tem, que o índice de moles é referente ao crescimento atrial esquerdo. Nós também não temos essa alteração, ou seja, o terceiro critério do índice de Holmeister também está negativo. Quarto critério é referente ao desvio do eixo para esquerda. Desvio do eixo para esquerda. Este nós já confirmamos ainda há pouco, avaliando o eixo cardíaco, e nós já comprovamos que o nosso quadrante de base era de 0 a 90. O nosso eixo cardíaco está de 60 a 90 graus. Ou seja, eu não tenho desvio para a esquerda, tá? Então, este quarto critério também é negativo. E aí, o quinto critério, nós vamos verificar o TAV, que é o que significa o TAV? Tempo de ativação ventricular, que se dá do início do meu complexo ventricular até o topo da minha maior onda. Aqui no caso é a onda R. Notar que esse tempo, essa duração, não se chega nem a um quadradinho, ou seja, 0,04 segundos. Para eu considerar que está aumentado, tem que ser maior que 0,045 segundos, ou seja, tem que ser maior do que um quadradinho. E neste caso, nem chega a um quadradinho. Ou seja, eu não tenho o TAV aumentado. E o último critério no índice de Holmeister é o quê? Duração do meu complexo ventricular aumentado. Bem, a duração do meu complexo ventricular é de 0,10 segundos ou 100 milissegundos. A gente pode falar em quadradinhos, 2 quadradinhos e meio, que é a mesma coisa que a gente falar de 2 milímetros e meio. Logo, sendo que um quadradinho é igual a 1 milímetro. Então, eu tenho que ter mais do que 2 quadradinhos e meio. Verificando isso, eu tenho, um quadradinho, 2 quadradinhos, tá? Eu tenho 2 quadradinhos, ou seja, 0,08 segundos, ou seja, está aumentado? Não, não está aumentado a duração do meu complexo ventricular. Então, para hipertrofia ventricular esquerda, usando o índice de Holmeister, eu não tenho alteração, apenas a alteração que teve foi a do primeiro critério, que é de amplitude, mas só ele não configura hipertrofia, tá bom? Somente ele não configura hipertrofia ventricular esquerda. Mas hipertrofia ventricular direita. Hipertrofia ventricular direita, eu tenho que ter vários critérios. Eu tenho que ter uma amplitude de uma onda S em V2 aumentada, que não está aumentada, está dentro da sua normalidade. Eu tenho que ter bloqueio de ramo direito, nós não temos bloqueio, a gente já vai falar daqui a pouquinho.
Eu tenho que ter padrão strain do lado direito, das derivações do lado direito. São precordiais direita, V1 e V2, tá? Eu não tenho padrão strain desse lado. Márcio, peraí, olhando para V1, eu tenho uma alteração. A minha onda θ está negativa. Mas somente a derivação V1. Em V2 eu não tenho essa alteração. O que me diz que essa alteração é da própria derivação V1, que é posicionada do lado direito. Ou seja, ela vê todo o processo de despolarização, tanto atrial quanto ventricular, e repolarização ventricular do lado oposto. Por isso que geralmente é negativa, tá bom? Então eu também não tenho alteração para hipertrofia ventricular direita. Logo, quando a gente verifica a sobrecarga, eu confirmo que eu não tenho nem crescimento atriais e nem hipertrofia ventricular, tá? Aí a gente passa para as arritmias, tá? Nós vamos passar para a arritmia. Bem, o que eu tenho que saber nas arritmias? Primeira coisa eu tenho que saber é se eu tenho onda P. Tem onda P? Tenho. Porque tem algumas arritmias que elas não traduzem onda P. Sim, eu tenho onda P. A segunda pergunta que eu tenho que fazer é: todas as minhas ondas P, elas conduzem o meu complexo ventricular? Entre aspas, o QRS? Sim. Aqui, P, QRS. P, QRS. P, QRS. Cada onda P conduz a um complexo ventricular, um QRS. Então, eu não tenho nenhum tipo de arritmia referente a isso. Outra forma de arritmia seria se o meu intervalo RR estivesse irregular. Porém, no início da avaliação desse elétron, nós já vimos que o meu intervalo RR ele está regular. Isto é um ritmo regular. Então, a parte de arritmia, eu não tenho nenhuma alteração que configure algum tipo de arritmia, tá bom? Passando para a arritmia, eu tenho que olhar agora para ver se eu tenho algum tipo de bloqueio. E quando eu falo em bloqueio, eu estou falando dos bloqueios de ramo, direito e esquerdo, bloqueio divisionais, também conhecido como M-bloqueios, e os bloqueios atrioventriculares, ok? Então vamos ver a parte da etapa de bloqueio. Bem, bloqueio de ramo, ele altera a duração do meu complexo ventricular. Porém, quando a gente estava vendo se o paciente tinha hipertrofia ventricular, um dos critérios era para saber se o meu complexo ventricular estava aumentado no seu tempo limite, que é de 0,10 segundos, ou 100 milissegundos. E nós já confirmamos que não está aumentado, ou seja, eu não tenho bloqueio de ramo. O outro tipo de bloqueios, que são os bloqueios divisionais, também chamados de M-bloqueios, ele altera especificamente o eixo cardíaco. Porém, nós já vimos que o nosso quadrante de base, onde está o meu eixo cardíaco, é de 0 a 90 graus. Ou seja, eu não tenho desvio do eixo, nem para a esquerda e nem para a direita. Logo, eu não tenho bloqueio divisional. O último tipo de bloqueio, que são os bloqueios atrioventriculares. Bem, se eu não tenho nenhuma onda P sozinha que não conduziu, eu já posso afirmar que eu não tenho bloqueio atrioventricular de segundo grau, de nenhum tipo, tá? Outra forma, a minha onda P não está conduzindo ao meu complexo ventricular? Bem, se a minha onda P está conduzindo ao meu complexo ventricular, eu também já posso afirmar que eu não tenho bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou chamado BAVT. Faltou, então, restando apenas o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Bem,
o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, onde que nós vamos determinar isso? A gente vai determinar se tem bloqueio atrioventricular de primeiro grau olhando para o intervalo PR, que vai do início da minha onda P até o início do meu complexo ventricular. O meu intervalo PR, ele tem que durar de 0,12 segundos, ou se preferir 120 milissegundos, até 0,20 segundos, ou se você preferir 200 milissegundos. Este é o meu normal. E quando eu tenho um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o meu intervalo está aumentado. Então, vendo este intervalo PR aqui, ó, eu posso confirmar aqui, 1, 2, 3 quadradinhos e mais um pouquinho. 4, 5 quadradinhos, opa! Ele não aumentou o meu intervalo PR. Eu não tive aumento do meu intervalo PR. Então, eu já posso afirmar que eu também não tenho um tipo de bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, na fase de verificação de bloqueios, eu não tenho nenhuma alteração que me leve a crer que eu tenho algum tipo de bloqueio, seja ele qual for. Bloqueio de ramo, bloqueio divisionais, também chamados de M-bloqueios, e bloqueios atrioventriculares. Nós vamos ver agora no eletro, eu tenho que olhar todo o meu eletro para saber se eu tenho infarto. E para saber se eu tenho infarto, eu tenho que procurar nas 3 etapas do infarto, que são isquemia, lesão e a necrose. Essas são as etapas do infarto. Bem, onde nós vamos procurar isso? A primeira etapa do infarto, que é a isquemia, nós vamos procurar em cada derivação para ver se tem alteração na onda T. O que eu quero falar com isso? Que a isquemia, ela altera a onda T. A segunda etapa é a etapa da lesão. A lesão, ela altera o segmento ST. E a necrose, ela altera o complexo ventricular, levando ao aparecimento da onda Q, a chamada Q de necrose. Lembrando que eu tenho que verificar o meu eletro nas suas determinadas paredes, para eu saber se tem alteração ou não nessas paredes. E uma outra situação que eu tenho que ter em mente é que uma derivação tem alteração. Se somente essa derivação tem alteração, eu não posso dizer que o paciente está infartando, porque a alteração só está em uma derivação. Porque para eu configurar que está acontecendo uma alteração referente a infarto agudo no miocárdio, eu tenho que ter no mínimo 2 derivações contíguas, ou seja, 2 derivações, uma do lado da outra, com a mesma alteração. Pode ser com intensidade diferente, mas precisa ter a mesma alteração, que são as etapas que a gente vai ver agora. O que nós temos que ver referente à isquemia é a onda T, ela tem que ser, né, positiva ou negativa, não tem importância, vai ser positiva ou negativa, apiculada, tá? Porém, a onda T isquêmica, ela tem que ser simétrica. Quando eu olho aqui, essa rampa, por exemplo, vou pegar D1 aqui, ó, D1 e AVL, olha aqui, rampa ascendente, lenta, descendente rápida. Aqui em D2, e aí a parede é D2, D3 e AVF. Eu tenho que confirmar nessas 3 derivações. Rampa ascendente lenta,
descendente rápido. Ah, V1 está negativo, não tem importância. Rampa ascendente lenta, descendente rápida. Ascendente lenta, descendente rápida. Então, aqui, ó, eu tenho ondas T assimétrica, tá? Ondas T assimétrica. Então, eu não tenho ondas T isquêmicas. Vamos passar para a segunda etapa. A segunda etapa é a lesão, tá? A segunda etapa é a lesão. Então, onde que eu olho a lesão? A lesão se dá no segmento ST. Então, eu vou olhar para o segmento ST. Porém, para eu saber se eu tenho alteração no meu segmento ST, eu preciso olhar para a minha linha de base. E notem, a minha linha de base é o meu intervalo TP. A minha linha de base é a linha que se dá no meu intervalo TP. Porque nessa hora que eu não tenho nenhum tipo de alteração referente a despolarização e repolarização. Ou seja, é uma linha isoelétrica. Ah, Márcio, eu sempre ouvi falar que a minha linha de base eu tenho que procurar aqui, ó, no meu segmento PR. Bem, se eu estou investigando infarto agudo do miocárdio, a probabilidade da artéria que está ocluída também pudesse irrigar o átrio. E se eu tiver infarto atrial, uma das características desse infarto atrial, eletrocardiograficamente falando, seria a alteração do meu segmento PR. Então, eu não posso contar, se eu estou pesquisando infarto, com o meu segmento PR. Então, a minha linha de base, ela vai ser o meu intervalo TP, que é o final da minha onda T até o início da minha onda P. Ok, gente? E aí eu vou procurar quem? O ponto J. O ponto J, e esse ponto J, Márcio, onde fica esse ponto J? Qual a importância desse ponto J? Bem, o ponto J, ele fica no final do complexo ventricular com o início do segmento ST. Notem que é esse segmento ST que eu quero ver que está alterado. Mas eu vou olhar a alteração do segmento ST através do ponto J. E aqui, se eu colocar bem aqui no ponto, ó, o meu ponto J, ele está aqui, ó, final do meu complexo ventricular, chamado QRS, e início do meu segmento ST. E aí nós temos que procurar a alteração referente à lesão. O que a lesão faz com o segmento ST? Ela pode pegar o ponto J e levar para cima, e aí se eu tenho elevação do meu ponto J para cima da minha linha de base, então eu estarei diante de um supradesnível do meu segmento ST. E se o caso for do meu ponto J estiver para baixo da minha linha de base, eu estarei diante de um infradesnível do meu segmento ST. Notem que aqui está na mesma direção a minha linha de base com o meu ponto J. Lembrando, eu tenho que procurar essa alteração em todas as minhas derivações e, lógico, confirmar se eu tenho em alguma outra derivação, porque só vai ser configurado uma alteração referente a infarto agudo do miocárdio se eu tiver essa mesma alteração em duas derivações contíguas, ou seja, uma do lado da outra. Ok, gente? Bem, então já vimos que não tem onda T isquêmica, já vimos que não tem alteração do meu segmento ST, e agora nós vamos para a etapa final do infarto, que é a etapa de necrose. A necrose, ela altera a onda Q.
ela larga a onda Q, ela deixa a onda Q maior na sua duração do que 0,04 segundos, tá? 0,04 segundos, ou seja, um quadradinho. Então, eu tenho que ver se a minha onda Q está largada. Outra forma da minha onda Q ser chamada, ser uma onda Q configurada como infarto, é se a sua amplitude, ou seja, o seu tamanho, for maior que 1/3 do meu complexo ventricular total. Se a minha onda Q, ela por si só já é maior que 1/3 do meu complexo ventricular, eu estarei também diante de uma onda Q patológica, tá? Referente à necrose. Bem, como nós podemos observar, eu não tenho onda Q alargada maior do que 0,04 segundos, ou seja, um quadradinho. Então, eu não tenho a terceira etapa também no eletro, que é referente à necrose. Bem, acabamos de verificar cada fase, vimos que a frequência cardíaca, vimos que o ritmo está regular, vimos que o eixo cardíaco está de 60 a 90 graus, nós vimos que não tem nenhum tipo de sobrecarga, ou seja, nem crescimento atriais, nem hipertrofia ventriculares. Vimos que não tem nenhum tipo de arritmia sinusal, nem atriais, juncionais e nem ventriculares, tá? E vimos também que não tem nenhum tipo de bloqueio, ou seja, bloqueios do ramo, bloqueios atrioventriculares e bloqueios divisionais, também chamados M-bloqueios. E a última etapa que nós vimos foi referente ao infarto. Nós vimos que não tem infarto, tá bom? Nesse eletro. Ok, gente? E aí, o que eu tenho que fazer agora? Bem, vamos dar o laudo. Lembrando que laudo eletrocardiográfico, quem dá é médico. Então, o laudo vai ser com o médico. Enfermeiro, fisioterapeuta, não só podem, como devem dar a sua impressão eletrocardiográfica. E é isso que eles vão registrar. O médico vai laudo do ECG, laudo eletrocardiográfico. Vai dizer o que o laudo tem, o eletro tem, e o enfermeiro, o fisioterapeuta, impressão eletrocardiográfica, aí vai dizer o que tem naquele eletro, ok? E aí, resumindo tudo, de todas as alterações que tem e que não tem nesse eletro, nós vimos que este eletro seria um eletro denominado um ritmo sinusal. Ok. Por hoje é só. Se inscrevam no canal, dê uma curtida no vídeo aqui embaixo, se vocês gostaram. Bons estudos, boas práticas e até o próximo eletro.